Muito obrigado pela me conceder a palavra. O nosso cordial, carinhoso e respeitoso a todos, boa noite. Boa noite. Quer ver como vai mudar? Gente querida do meu coração, que eu tenho uma profunda admiração e confesso que vos amo. A todos, o meu carinhoso boa noite. Boa noite. Mudou, Miranda? Que Deus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos abençoe. Em mais esse momento em que nos encontramos reunidos em seu nome, neste tempo sagrado, abençoado pela espiritualidade amiga, que neste momento derrama sobre cada um de nós fluidos sazonados de bênçãos de paz, de renovação e de fortalecimento da nossa fé. Algo imprescindível para que nós possamos fazer a nossa caminhada de crescimento moral, espiritual, intelectual, rumo à plenitude espiritual. E é por isso que estamos encarnados mais uma vez. Somos milenares, espiritualmente falando, milenares. De tempo em tempo reencarnamos. Nesse processo reencarnatório, escrevemos mais um capítulo da história da nossa existência como espírito que somos, seres eternos. Jamais deixaremos de existir. O corpo, instrumento divino, concedido por Deus, por empréstimo temporário, para que cada um possa fazer a sua peregrinação, rumo à angelitude ou à plenitude espiritual. O tema que nos foi proposto, aliás, não foi proposto o tema, a Mirella não propôs, deixou lá tema livre. Mas na semana passada fomos surpreendidos numa casa que nos convidou de uma forma carinhosa, como sempre aqui acontece também. Somos convidados sempre com muito carinho e por isso eu confesso a vocês, eu estou muito feliz por estar aqui. Não fazem ideia da alegria que passa pelo meu coração neste momento, por estar reunido diante de tantos olhares que me ajudarão a trazer não a mensagem, vamos dizer assim, porque não somos expositores. Nós trazemos assuntos para nossa reflexão. Palestrante Divaldo Pereira Franco e tantos outros, né? A gente traz assuntos para a nossa reflexão. Aí porque o tema que foi dito e o pessoal não captou, e que foi nos passado na casa que estivemos semana passada. O espírita, a sua família e a complexidade. Eu não falei complicação, hein?
complexidade, que é diferente de complicação. Não tem nada de complicação. No núcleo familiar, existe, pela espiritualidade encarregada dos processos reencarnatórios, um trabalho complexo. Um trabalho complexo para unir criaturas que conviveram em passado distante ou recente e que têm alguma pendência. Mas somente aqueles que têm pendência? Não. Porque em todos os lares existem espíritos afins, mas existem também aqueles que não são muito bem afinados. Mas não são afinados conosco ou nós que não somos afinados com eles? Temos que repensar essa questão, porque dizemos assim, lá em casa ninguém me entende. Se lá em casa ninguém me entende, eu acho que o problema está em mim. Estou certo? Estou certo. Lá em casa ninguém me entende. É muito comum as pessoas dizerem assim, se ninguém me entende, eu acho que o problema está em mim, tem que repensar o meu jeito de ser, né? Refletir. Aí Deus permite, na sua infinita bondade, que nós, espíritos milenares, que já tivemos muitas experiências ao longo da nossa existência, desde o momento em que fomos criados por Deus, espíritos que somos, até este instante. Hoje é dia, não tem calendário aqui. De setembro de 2025, 20 horas e 10 minutos. Né? Então, nós temos uma experiência vastíssima. Temos uma história extraordinária, porque somos milenares. Aí alguém pergunta, mas por que não o cristão, a família e a complexidade? Porque o cristão não obrigatoriamente tem noção das vidas passadas ou da vida antes da vida. Não é verdade? Os espíritas, nós espíritas e aqueles que se simpatizam com a doutrina, têm essa noção de que nós viemos de um passado distante. Tivemos muitas mãezinhas, ou não? Cada encarnação, a mãezinha, paizinho, esposo, esposa. Meu santo Deus! Quantas esposas, quantos esposos, quantas mãezinhas, quantos paizinhos, quantos filhos, quantos amigos, quantos vovôs, vovós, tios a gente teve ao longo de tantos milênios, já que somos milenares. Tá certo? Tá certo? Não é? Já que somos milenares. Ao longo deste período, acertamos muito. Acertamos muito. Mas erramos bastante também. Erramos bastante. Não é para desanimar, não. Não é para desanimar, pelo contrário. É para agradecer a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos, em família, formando um núcleo, um aconchego, para drenar situações mal vivenciadas com aqueles que convivem conosco no mesmo lar, para que a depuração espiritual aconteça em nós, já que, para Deus, cada um de nós é um projeto de anjo. Estou certo?
Estou certo ou estou errado? Quem quiser pode discordar, fique à vontade. Fique à vontade. Pode ficar à vontade. Fomos criados para chegar à plenitude, queiramos ou não. Por vontade própria ou contra a vontade, cedo ou tarde, chegaremos lá. Todos. E muitas vezes a gente pensa assim, mas espera aí, no mundo em que a gente vive, será que aquela criatura extremamente perversa vai se tornar um anjo um dia? Gente, o governador do nosso planeta, o governador espiritual do nosso planeta, nosso Senhor Jesus Cristo, o Galileu, o Nazareno, mestre dos mestres, mestre do perdão, médico dos médicos, como queiramos nos referir a ele. Ele prometeu a Deus: eu irei, cuidarei do meu rebanho e não deixarei, Pai, que nenhuma das minhas ovelhas, que somos nós, se perca do meu aprisco. Portanto, ninguém ficará para trás. Ninguém poderá retardar um pouco a caminhada, já que as escolhas somos nós. Nós fazemos escolhas. Aí, às vezes, a gente fala assim, não, eu sofro tanto, meu Deus, eu sofro tanto. Por que, meu Deus, comigo? Por que, meu Deus, comigo? Gente, a gente planta, a gente colhe. Quem planta boa semente vai colher bons frutos. Quem planta aquela árvore que dá bons frutos, vai colher um bom fruto. Quem planta aquela que dá maus frutos, vai colher o sabor amargo daquela árvore. Ou não é? Nós plantamos e colhemos. Ao mesmo tempo que a gente planta e colhe, nós somos sementes também. E nós somos sementes do bem ou sementes do mal? Ou sementes do meio do caminho? Não faz o bem nem o mal, então estou de boa. Porque cada dia que passa, aquele que faz o bem é um dia a mais. Aquele que faz o mal, cada dia que passa é um dia a menos. E aquele que não faz nem o bem nem o mal, é um dia perdido. Ao longo da nossa existência, nós tivemos muitas experiências com muitos espíritos que fizeram parte da nossa família. Onde eles estão? Uma parte muito pequena está conosco aqui, reencarnado, nos ajudando a escrever a nossa história, mais um capítulo da nossa história para ser agregada ao livro da nossa existência espiritual, que está guardado lá no perispírito, ou na nossa estrutura espiritual. A gente vai e leva conosco. A gente vai e leva conosco. O corpo é instrumento. Cumpriu a sua função, vai o espírito carregando, levando consigo toda a bagagem, desde a sua formação até agora, 8h20. Tá certo? Estou de olho no relógio para não furar o tempo. Né? Então vejamos só, vamos ver. Será que a gente não machucou ninguém no passado? Será que em vidas passadas nós não ficamos devendo perdão a alguém? Será que nós não magoamos? Será que não machucamos criaturas que conviveram conosco em vidas passadas? Será? Com certeza.
Porque nós somos espíritos em processo de construção. Nós estamos nos construindo. Aí Deus permite que aqueles conflitos gerados em vidas idas sejam dissipados, drenados. Onde? No núcleo familiar. Porque a vida como um todo é uma grande escola. É a universidade da vida. Mas a especialização, o pós-graduação, o doutorado é feito dentro do lar. Aprendendo a amar, perdoar, ter paciência, cumplicidade e por aí vai. Colocando em prática os valores e sentimentos nobres que todos nós trazemos dentro de nós, já que somos parte de Deus. Por isso que na leitura lá estava falando, né? Ame a Deus para amar o inimigo. Ame o inimigo para amar a Deus. Se somos todos filhos de Deus, se não amarmos o inimigo, ele é filho de Deus também. Então nós estaremos amando a Deus. Mas a gente fala inimigo. Aí no nosso lar tem inimigos no nosso lar? Junto a nós, no aconchego, tem inimigos? Não tem. Tem criaturas, meu Deus do céu, que tiveram conosco ao longo da nossa existência conflitos. E agora estamos vivendo com essas criaturas nas famílias para harmonizar o ambiente emocional que ficou alterado em momentos idos, através da palavra mal colocada, que machucou a alma do outro. Ou daquela palavra que foi bem intencionada, mas o outro não entendeu daquela forma e aí carece de um esclarecimento. Olha, a minha intenção foi das melhores, mas você me magoou, mas não foi minha intenção. Mas você me magoou. Bom, problema seu. O que vale é a intenção. A intenção foi boa. E se foi feito de forma sábia, não em público, mas à parte. Podemos dar um conselho, diz que conselho não se dá, né? Se fosse para dar, tem até um provérbio aí que nós vamos tentar no detalhe, né? Mas o conselho é importante. A gente não aconselha as criancinhas que estão sobre a nossa orientação, nossos filhinhos, netinhos e tudo. Nós somos também criancinhas, espiritualmente falando, dando os primeiros passos rumo ao nosso crescimento espiritual, para um dia nos libertarmos dos sofrimentos que nós mesmos contraímos para nós. Nosso sofrimento é nosso, consequência de escolhas, meu Deus do céu. De escolhas. Mas que escolhas? Eu não escolhi demais essa vida. Não podemos pontuar essa vida, nós temos que pontuar a existência. Acertamos muito no passado distante, em vidas passadas, mas erramos bastante. Chegar mais pertinho, para ninguém escutar. Na vida presente, a gente só acerta? Hã? Na vida presente, a gente acerta bastante, mas ainda erra muito. Como estamos em processo de construção, na vida futura, nós só vamos acertar? Também vamos errar. O erro faz parte do aprendizado, meu Deus do céu. Aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Olha, eu sei ter coragem de dizer isso. Parece um paradoxo, mas a gente aprende com nossos erros e mais.
aprendemos muito com o erro alheio. Então a vida é uma escola. É uma escola maravilhosa. E no nosso lar, no aconchego da família, no núcleo familiar, é ali que a gente faz a nossa especialização. É ali que a gente aprimora os nossos sentimentos. É ali que a gente aprende a administrar os sentimentos doentios que ainda trazemos conosco, as paixões doentias que ainda trazemos, faz parte do nosso momento. Faz parte, não estamos prontos. Se estivéssemos prontos, não estaríamos neste mundo, estaríamos num mundo mais evoluído. Graças a Deus estamos aqui convictos de que preciso aprender. É preciso aprender. Aí no aconchego da família, tem aquela criatura, em algumas famílias, de difícil relacionamento. E aí alguém diz assim, eu vou desistir. É caso perdido. Gente, às vezes aquele filho rebelde transformou-se em uma criatura rebelde por conta daqueles que o têm sob sua responsabilidade, por invigilância de vidas passadas. Aí está ali, de repente. Quem gerou aquele filho rebelde, aquela criatura rebelde, seja filho, esposa, seja quem for. Quantas vezes são os genitores? São aqueles que estão ali, que geraram aquela alma revoltada, e aí não quer aceitar. E pensa assim, vou desistir. Jamais. Não desista de ninguém. Não desista. Jamais, jamais, jamais. Pode ser a situação mais complicada que possamos imaginar. Desistir de alguém que está junto a nós, precisando do nosso ombro, e da nossa paciência, e da nossa compreensão, desistir dela, jamais. E quando desistimos, o derrotado somos nós. Tá certo? O derrotado somos nós. Porque se aquela criatura está ali, porque necessita de nós. Se ela está ali, é porque nós necessitamos daquele convívio. Mas tem coisas interessantes também, porque muitas vezes se pensa assim, então todos os espíritos que estão ali são espíritos que tiveram conflitos no passado. Não. Não. Muitos espíritos que sentem dificuldade de crescimento numa família comum, buscam em famílias bem estruturadas uma espécie de porto seguro para ele. E a espiritualidade consente. Se for merecimento, se ele merecer. Isso pode acontecer também. O espírito que nunca teve uma ligação direta conosco, escolher aquele lar como porto seguro. De outro lado, muitos casais, também na espiritualidade, colocam-se à disposição dos espíritos encarnados pelos processos reencarnatórios como elementos disponíveis para receberem espíritos de difícil relacionamento. Se colocam à disposição. Aqui na Terra, quantas pessoas se colocam à disposição para atender jovens rebeldes, crianças rebeldes, idosos rebeldes, isso rebelde, aquilo. Quantas criaturas? Na espiritualidade, muitos pedem como missão, eu quero ter a missão de receber no meu lar um espírito que
está tendo dificuldade de evoluir num lar comum. Pronto, lá vem ele. Isso acontece. Coisas que passam longe da nossa imaginação, mas acontecem. Aí, um casal que viveu quase 600 anos, eles viviam muito bem, porque já vinham de um relacionamento mais antigo ainda. E lá num determinado momento, 600 anos, né? Ele traiu a esposa. Traiu a esposa. Ela que tinha um amor profundo por ele. Eram almas gêmeas, como a gente costuma dizer. E ele, num momento de vacilação, de fraqueza, traiu a esposa. Aquele sentimento de estima que ela tinha por ele transformou-se em ódio. Esse ódio teria que ser transformado em amor. De que forma? Só a espiritualidade sabe. Deram nova oportunidade, reencarnaram. Marido e mulher. Não deu certo. Viveu em conflito. Gente, pelo amor de Deus, hein? Não vão pensar isso, se tiver algum conflito aí, ó. Olha, Jesus foi crucificado, sofreu e não tinha nada a pagar por conta do sofrimento dele. Vejam bem. E a gente pode pensar assim, puxa, vida lá em casa é assim, assim, assim. Ai, o que eu fiz, né? Eu devo ter feito assim. Não, calma. Não vamos pontuar, não vamos trazer para nós. É geral, tá bom? Não deu certo o casamento da encarnação seguinte. Complicou. Ele, de certa forma, até trazia no subconsciente, no inconsciente passado, uma sensação assim, de submissão. E ela de imposição, parecia que aquela alma não lhe fazia bem, pela traição, que fica registrada no nosso inconsciente passado. Viveram uma vida desastrosa, desencarnaram. E aí, na espiritualidade, ao despertar, foram trabalhados dois, juntos na espiritualidade, na escola da espiritualidade, para reencarnar novamente como marido e mulher. Hã? De novo. Aí vieram, já programado para dar certo. Não deu. Não deu. O que fazer? A espiritualidade é sábia, meu Deus do céu. O que fazer? Fizeram uma programação. Vamos fazer o seguinte. Ela vai reencarnar e vai ter no cerne da alma um desejo ardente de ter um filho. E aí a gente manda ele como filho. Legal, assim, ali já vai, né? Já vai acertar mais ou menos os primeiros passos. Poderá ou não, às vezes não. Mas é uma tentativa. Ela reencarnou, desejo ardente de ter um filho, com um homem que ela casou, que viveu com ela em vidas bem pretéritas para ajudá-la nesse processo. E aquele homem que fora esposo lá, não sei das quantas, o sonho dele era ter um filho com ela. Mas ela não conseguia engravidar. Não tinha como engravidar.
E ela fez todos os tratamentos que existiam disponíveis na época, passou a existência toda e não engravidou. Quem ia reencarnar? O marido. Aquele que o traiu. Não é? Desencarnou, passou o tempo. Não vamos pensar agora, pensou que as mulheres que não conseguem engravidar, que olha o que eu fiz. Gente, não podemos pontuar, pelo amor de Deus. Eu tenho muito cuidado quando a gente conta essas histórias, porque muitas vezes a pessoa traz para si. A pessoa traz para si. Não é? Eu me lembro que a nossa esposa teve quando a gente se casou, teve um aborto involuntário. Né? A gente fez uma viagem muito cansativa, tal. E aí ela perdeu o bebê, estava indo para o terceiro mês. Na época eu precisei fazer uma cirurgia que abriu daqui a aqui. Aí as pessoas, somente espíritas, né? Isso aí é coisa do passado. Isso aí, no mínimo, ela quis ter um filho, fizesse ela abortar, e agora está com a cicatriz da... Gente, não podemos pensar assim. Não podemos pensar assim. Ela reencarnou novamente com aquele mesmo esposo lá de antigamente. E aí passou por um processo de alguns anos tentando engravidar. Era o sonho da sua vida. Ter um neném, ter um filho. Um neném, pessoal, eu sou do tempo do neném, né? Um filho. E até que ela engravidou. Meu Deus. Aquele espírito, naquele corpinho recém-nascido, era tudo para ela. Alguns anos atrás foram inimigos. Depois recebe como uma criatura ali, onde ela abraçava, acariciava, e a espiritualidade acompanhando todo o processo. E nesses momentos, a espiritualidade chora de emoção. Que coisa linda! De grande inimiga dele, agora amando, carinhosamente, doando-se, pacientemente, mas precisou passar pela... Porque não é assim, eu quero, vai... Não, calma. As coisas tudo tem seu tempo, não é? As coisas que acontecem conosco estão programadas, o acaso não existe. O nosso tempo é o tempo de Deus é outro. O nosso tempo é contado pelo ponteiro do relógio ou pelo digital. O tempo de Deus é outro. É outro. Onde é que está aí a família? Nessa questão. Todos que ali estão, um precisa do outro. Ou não? A gente não precisou do papai e da mamãe para nascer, não? A gente não pensa nisso, a gente precisou. A gente não precisou de Deus para que pudéssemos ser um espírito que somos? Eternos. Jamais deixaremos de existir. Porque somos parte de Deus e Deus é eterno. Jamais deixaremos de existir. Onde é que está a complexidade? A complexidade está no processo da espiritualidade, em arranjar, planejar, criar situações favoráveis para que as almas possam unir-se, possam dissipar sentimentos de mágoa, de ódio, de vingança, decorrente de momentos vividos lá atrás. Momentos de conflitos, momentos mal vividos. Aí Deus permite, a complexidade está aí. Não tem nada complicado, é complexidade. É o trabalho da espiritualidade de juntar, né? Tem que juntar esse com aquele. Esse aqui agora está encarnado, tem que esperar que ele desencarne para... Né? E quantas vezes? Quantas vezes
Criaturas se programam através da espiritualidade, com o consentimento da espiritualidade, reencarnam e depois recebem um espírito que ainda está encarnado. Ele vai desencarnar, vai voltar e reencarnar de novo. Tá? Aí, meu Deus do céu. Aí nós temos um amigo, porque a vida, como um todo, é uma espécie de um teatro maravilhoso. Nós temos um amigo que o bisavô dele era um homem riquíssimo. Riquíssimo. Mas foi um homem assim muito liviano, muito aloprado. E perdeu, jogou toda a fortuna fora. Jogou fora. Esse amigo, bisneto daquele bisavô, ele dizia, eu odeio o meu bisavô, porque nós hoje passamos dificuldade. E aquele infeliz do meu bisavô jogou toda a fortuna fora e hoje a família podia estar muito bem de vida. Só que aquele bisavô era ele reencarnado. E agora? Alguém duvida disso? Pode acontecer? Com certeza. Pode. É assim aos montes. Né? A nossa esposa está no nosso caminho, por acaso? Não. É no nosso caminho para ser amada. Para os homens aqui presentes. Para os homens presentes. Que as mulheres não escutem. Uma vez eu estava vindo aqui, estava a esposa do Nelson, quando eu cheguei aqui, ela pensou que eu fosse cair. Pior que eu ia cair mesmo. Então, para os homens, que as esposas não escutem. Gente, agradar a nossa esposa é pouco. No mínimo, encantá-las. Você não vai me aplaudir, não? As mulheres não vão aplaudir, não? Agradar é pouco, no mínimo, encantá-las. Mas o vale também. A coisa não é fácil para um lado só, não. Vale também o outro lado. Agradar os filhos, os avós, os amigos. Agradar é pouco. Nós estamos hoje vivendo uma era de transformação do nosso planeta. É a era do evangelho. Logo, é a era do encantamento. Vamos encantar, seja no trabalho, seja em casa, no condomínio, onde moramos, nos arredores, o encantamento. E procurar entender que a espiritualidade, dentro desse processo que nós chamamos de complexidade, trabalha intensamente, juntamente com cada um de nós, para que o resultado seja o melhor possível. Aqueles que conviveram conosco em vidas passadas, eles nos amparam. Aqueles que foram nossos paizinhos, mãezinhas, pessoas amigas, pessoas que conviveram de forma harmoniosa, nos amparam. Está lá no livro dos Espíritos. Eu estou agoniado com esse... Dá para tirar o relógio dali, não? Tá no livro dos Espíritos. Não vai me convidar... Marela, não vai me convidar mais, né, Marela? Né, Mirela? Já que a Mirela vai me convidar mais, eu vou até 9h30 da noite, até 10 horas. Assim, ó, né? Agora eu esqueci o que eu ia falar. Né? Sabe uma coisa interessante? Quando a gente é jovem, quando a gente esquece as coisas, a meninada ri, dá gargalhada, é a coisa mais engraçada do mundo. Quando a gente está assim na meia-idade, a gente não esquece, dá branco.
Aí alguém dá uma dica, a gente, opa, continua. Na idade que eu estou, com 77 anos, a gente não tem nem esquecimento, nem branco, dá apagão. E no apagão, minha gente, não adianta, eu ainda consegui resgatar, tive sorte. Obrigado pela dica. Mas lá no livro dos Espíritos, está lá escrito. Tem a pergunta lá se somos influenciados pelos Espíritos. Somos muito mais do que podemos imaginar. Somos praticamente conduzidos por eles. Pelos bons ou pelos maus? A gente logo pensa, pelos maus. Não, pelos bons. Só que nós fechamos a porta do coração para os bons e preferimos dar ouvido aos nossos sentimentos doentios e vibramos no patamar da vibração doentia. Aí não são eles que vêm a nós, nós vamos a eles entrando no patamar vibratório deles. Gente, eu vou parar por aqui, porque senão a Mirella não vai me convidar mais. Não vou passar esse momento de alegria aqui com todos vocês. Muitíssimo obrigado. Vamos refletir sobre o que foi dito. Por que espírita? Porque espírita sabe que tem vida antes da vida. Porque falar vida depois da morte é meio chato, né? Vamos falar em vida antes da vida. Tem vida antes da vida. Família, a escola do aprendizado. É ali que nós nos especializamos. Valorizar a vida. Jamais desistir de alguém. Se o relacionamento é difícil, trabalhar naquela direção para potencializar sentimentos nobres e poder, cada um de nós, superar os momentos difíceis, que são passageiros, porque tudo passa. A complexidade está na espiritualidade, em arranjar a situação para que todos possam conviver, dissipar suas mazelas, para lá na frente estarmos todos unidos como uma família única, a família do universo. Estamos em viagem aqui na Terra, nossa caminhada. Que esta viagem seja tão bela, tão maravilhosa, quanto ao destino que Deus, nosso Pai, de amor e bondade, reserva para cada um de nós, filhos amados que somos do Criador. Fiquemos com Deus na alma, com Jesus no coração. Muitíssimo obrigado pela paciência que tiveram de nos ouvir, na gentileza da atenção, ao mesmo tempo em que respeitosamente ofereço do meu coração um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos, Paulo.